Olá, meus irmãos e minhas irmãs, juntos mais uma vez aqui no canal Gota da Misericórdia para a nossa meditação da Palavra de Deus, neste mês de setembro, que é especial por ser o mês da Sagrada Escritura. E durante este mês estamos meditando a Palavra de Deus, que é sempre esta lâmpada para iluminar o nosso caminhar. Vamos juntos então neste dia rezar com muita fé e com muita confiança a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o livro em que nós não apenas lemos, mas, sobretudo, rezamos com ele. Hoje nós vamos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Vamos então rezar para bem nos prepararmos para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, Senhor, nestes corações o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, para que saibamos, assim como ela fez, possamos também trazer a palavra do Senhor para a nossa vida e vivê-la na prática do nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus para nós, dirigida ao nosso coração neste dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, povo de Deus, peregrinos neste mundo, rumo à nossa pátria definitiva, que é o céu, nós vamos encontrar na nossa caminhada diversos obstáculos, é verdade. Vamos encontrar na nossa caminhada, no nosso seguimento a Jesus, diversas barreiras que muitas vezes vão parecer como que intransponíveis a nós. Mas veja, é na unidade, é na perseverança, é na busca constante deste Deus que nós haveremos de encontrar forças para vencermos todas estas barreiras, obstáculos, dificuldades. Veja, a leitura que nós estamos meditando neste dia é o retrato da primeira comunidade, dos primeiros cristãos.
É o retrato da Igreja de Cristo. É o retrato do povo de Deus, que, claro, tinham suas lutas, suas dificuldades, tinham os seus as suas barreiras a serem vencidas, seus obstáculos. Mas como se comportava este povo? Nós vamos encontrar no versículo 42, no primeiro versículo desta meditação. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Está aí. Aqui está o segredo para que possamos vencer as dificuldades, as barreiras, aquilo que se levanta contra nós na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, na nossa vida de busca a Deus. Perseverar. Perseverar, meus irmãos, quer dizer não desistir, quer dizer caminhar sempre, quer dizer ter a certeza de que eu sei para onde estou indo. É como em outra passagem, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: eu sei em quem coloquei a minha esperança e por isso eu não me preocupo com outras coisas. Eu sei em quem depositei toda a minha fé. Então, perseverar é isto. Ô Tiago, nós vamos sentir vontade de desistir? Vamos. Nós vamos sentir medo diante das situações? Vamos. É comum. É comum a todos nós, somos humanos. Mas veja, somos chamados à perseverança. Estar sempre em caminho ou a caminho. Não podemos desistir de caminhar. E eu gosto sempre de usar esta frase: o caminho se faz caminhando. É à medida em que nós nos colocamos a caminho que vamos descobrindo o sentido deste caminhar. Então, meus irmãos, aqui está o exemplo para nós. Aqui está o relato dos primeiros cristãos. E hoje, na nossa vida, na nossa atualidade, somos convidados a repetir as mesmas coisas, sendo perseverantes na oração, sendo perseverantes nas reuniões, nos nossos encontros em comunidade. Como é importante estarmos em comunidade, porque formamos um só povo. Em comunidade nós vamos entender, eu não estou sozinho, eu não vivo minha fé de modo isolado, mas é na comum unidade. Todos com um só objetivo, estar com Deus. Eram perseverantes nas reuniões, na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensinamento dos apóstolos. Aquela comunidade ali, aqueles primeiros cristãos, eles não estavam preocupados em seguir outras coisas ou em trazer novos ensinamentos. A preocupação deles era estarem atentos à doutrina dos apóstolos. Porque tudo o que os apóstolos repassaram, receberam do próprio Jesus. Então, eles eram perseverantes na atenção a esta doutrina, na atenção a este ensinamento, na fração do pão e nas orações. Versículo 43: de todos eles se apoderou o temor. Temor aqui não se entenda como medo. Temor aqui quer dizer respeito. De todos eles se apoderou o temor, o respeito, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Versículo 44, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Eu quero fazer uma observação a este versículo 44, que me permita a colocação, é uma tapa na cara de cada um de nós cristãos. Porque veja
Todos eles, todos os fiéis, viviam unidos e tinham tudo em comum. Cá entre nós, é tão comum, infelizmente, hoje, o que vemos é a divisão entre os cristãos. O que vemos hoje de modo tão comum, infelizmente, repito a palavra, é a discórdia entre os cristãos. São pessoas que, em nome de ideologias, em nome de pensamentos, em nome de o que quer que seja, criam divisões. E você pensa que é fora da igreja? É dentro da igreja. Olha, as mais sérias divisões, elas não estão fora da igreja, elas estão dentro. E, meus irmãos, confrontando nossa vida com essa palavra, nós vamos entendendo que nós, que somos cristãos, pertencemos a Cristo, não podemos viver divididos ou provocando divisões, porque isso não é o ensinamento dos apóstolos. Este não é o ensinamento de Cristo. Qual o ensinamento de Cristo? A unidade. Eles viviam unidos e tinham tudo em comum. E no versículo 45, olha o que é que eles faziam. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Claro, você não precisa vender a sua casa e dar o dinheiro àqueles que estão precisando para dizer que você é cristão. Mas você pode partilhar aquilo que você tem na sua casa, um alimento, uma roupa, aquilo que você tem que tantas vezes sobra, aquilo que nós temos e que tantas vezes é excesso na nossa vida, nós podemos demonstrar o nosso ser cristão através de pequenas ações. Colocar-nos, principalmente colocar-nos a serviço do outro. Está pronto para servir, está pronto para ver as necessidades do outro, está pronto para ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer, está pronto para falar aquilo que o outro precisa ouvir. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens, dividiam tudo segundo a necessidade de cada um, quer dizer, ninguém passava necessidade, porque todos eram ajudados, todos eram favorecidos. Todos eram assistidos. Meus irmãos, entre nós, entre os cristãos, não se deve admitir que alguém viva privações, enquanto outras pessoas vivem em luxos, em grandes riquezas. E todos os dias nós nos encontramos para a nossa oração comunitária, ou a cada domingo nós nos encontramos para o santo sacrifício da missa, fazendo vista grossa àquele que sofre ao nosso lado. Que fé é essa? Que fé está sendo essa? A fé que me faz ir ao encontro de Cristo, ao mesmo tempo em que me faz esquecer o Cristo que sofre naquele que está abandonado? Será que essa é uma fé verdadeira? Meus irmãos, a palavra de Deus nos provoca. Versículo 46. Unidos de coração, olha a unidade aparecendo mais uma vez. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza. A alegria é uma das grandes características dos primeiros cristãos. Não eram pessoas tristes, não eram pessoas entregues ao sofrimento, às tristezas, como tantas vezes nós somos. Basta que alguma coisa saia diferente daquilo que a gente imaginou, que a gente já começa a ficar entristecido, que a gente já começa a baixar a cabeça e que tudo agora não vai dar certo e a tristeza toma conta do nosso coração e parece que a gente não consegue sorrir. E parece que a gente perdeu o sentido da vida. Ô, minha gente, como nos deixamos levar pelas pequenas coisas, não é? Mas o Senhor nos convida com a sua palavra a ter no nosso coração a alegria
e a singeleza. A louvar a Deus. Versículo 47, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. As pessoas observavam aqueles que eram cristãos e elas começavam a refletir: olha, eles agem de um modo diferente, mesmo passando por sofrimentos, eles conseguem sorrir. Como é isso? Qual é a mágica que eles têm? Nenhuma. É porque eles souberam depositar a sua esperança no Cristo Jesus. Tinham dificuldades? Tinham. Dificuldades pessoais, se não coletivas, mas pessoais. Meus irmãos, todos nós temos, mas não eram as dificuldades que se sobressaíam, mas era a fé vivida na unidade, a fé vivida na alegria, alegria tamanha que começava a cativar outras pessoas. E o Senhor vai dizer aqui, e o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Essa leitura termina com uma coisa muito, muito bonita, muito interessante, muito importante. Eles todos estavam a caminho da salvação, como nós estamos. Estamos a caminho do céu. Estamos a caminho da nossa pátria definitiva, a eternidade. Mas nós não devemos caminhar com tristeza, não devemos caminhar no medo, mas é na esperança, é na alegria, é na unidade. O Senhor veio para que, ele mesmo diz no Evangelho, para que todos sejamos um com Ele, para que todos formemos um só corpo, um só povo. E Ele é o nosso Senhor, o único Senhor da nossa vida. Diante dessa palavra, vamos pedir ao Senhor a graça de, primeiro, perseverarmos na nossa oração, porque tantas vezes eu e você temos aquela tentação de desistir da nossa oração. Rezamos hoje, rezamos amanhã. Se a graça não acontecer hoje nem amanhã, depois de amanhã já não queremos mais rezar. Senhor, dai-nos a graça da perseverança na oração, que sejamos pessoas perseverantes na oração, que rezemos sempre e em todos os lugares, em todos os momentos, quando a graça acontecer e quando a graça também não acontecer. Que possamos ser pessoas de oração. Por isso, Senhor, dai-nos esta graça. Depois, dai-nos a graça, Senhor, de por meio desta oração, vivida com a nossa vida, a graça de vivermos a unidade, buscarmos viver em comum união, a comunhão, de não querermos ser melhores do que o outro, de não querermos ou de não nos sentirmos mais importantes, superiores. Não, dai-nos a graça, Senhor, de sabermos, de termos a consciência de que somos todos iguais perante a vossa grandeza. E depois, ó Senhor, dai-nos a graça da alegria, do louvor, que a alegria esteja sempre no nosso coração, mesmo diante dos sofrimentos. Alegremo-nos no Senhor, diz a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor e em todas as circunstâncias dai graças a este Senhor. Ó Jesus, dai-nos esta graça. A graça que acompanhava os teus seguidores, os primeiros cristãos, e que hoje também nos acompanha no caminhar de nossa vida. Senhor, que essa palavra possa ser trazida para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, e que por meio desta palavra possamos unir-nos cada vez mais a Ti, ao Teu coração, à Tua misericórdia. Dai-nos, ó Senhor, a Tua graça. Dai-nos, ó Senhor, o Teu amor. Inflama o nosso coração com o Teu amor e com a Tua graça, que tudo supera e que a todos alcança. Meus irmãos,
Essa palavra deve provocar em nosso coração o desejo de querermos cada vez mais viver segundo a graça de Deus, perseverando na oração, cultivando o santo temor a Deus, buscando a unidade, buscando estar sempre dispostos a ajudar o outro em suas necessidades, louvando ao Senhor com alegria e trilhando sempre o caminho da salvação, que é o próprio Jesus. Que essa palavra preencha o meu e o seu coração e que sejamos cada vez mais impulsionados a viver como verdadeiros cristãos, que não se preocupam em levantar esta ou aquela bandeira, mas que estão preocupados em levantar a cruz de Cristo, sinal da nossa esperança, sinal da nossa verdadeira alegria. Deus abençoe a nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.